Pronto. Pronto. Então, pessoal, boa tarde. A gente vai debater hoje o tema Herói ou Vilão, a representatividade preta enquanto vinculada à sua afrodescendência. Chamamos aqui para o debate Sidney Rodrigues de Andrade, bacharel em Biblioteconomia e Ciência da Informação pela FESP São Paulo, FABICS, escritor, educador social, ativista literário e produtor de conteúdos informacionais digitais. Então, o Sidney já tem bastante experiência, já é a segunda ou terceira vez que ele aceita aqui pelo PET participar do debate como debatedor. E, Sidney, a gente vai te dar agora 5 minutos por conta do horário, 5 a 10 minutos, perdão, para você expor as ideias iniciais. E logo depois a gente vai disponibilizar aqui uma abertura para as outras pessoas. Já pode começar a falar agora, ok? As suas percepções. Tá, ok, vamos lá. Tá bom, primeiro lugar, quero agradecer ao PET Cine Universidade Federal de Maranhão, né? Acho que é a terceira vez que eu participo aqui com vocês, né? A Laís fez o convite comigo para falar do Pantera Negra. Esse é um dos filmes da Marvel que eu mais gosto, né? É um filme que tem muitas análises a gente fazer, né? Eu tava assistindo o filme, prestando atenção nas falas, né? Que o diretor Ray Coogler escreveu muito bem esse roteiro e dirigiu. E então, voltando aqui que eu estava falando, eu vou fazer uma análise dos dois personagens que eu acho que é central da palestra, que é o T'Challa e o Killmonger, né? O Chadwick Boseman, né, que faleceu há uns 2 anos atrás, e o Michael B. Jordan, que faz o Killmonger. São dois personagens que têm a ver com o tema da nossa palestra: herói e vilão, a permanência da cultura negra afrodescendência, né? Porque os dois personagens, um completa o pensamento africano afromundial, né? Em primeiro lugar, eu vou começar pelo Killmonger. O Killmonger, ele é um vilão carismático, né? Não sei se vocês sabem, teve uma avaliação da Marvel, da Saga do Infinito. Os vilões mais carismáticos que chamavam a atenção do público nessa ordem lógica foi o Thanos, o Loki e o Killmonger, né? E o Killmonger, se você pegar na primeira cena, quando o Vibranium cai no continente africano, automaticamente a câmera muda para o continente norte-americano. O que significa isso? Os 3 continentes mais populosos do mundo que tem negros é a África, na formação geográfica mundial, Estados Unidos e Brasil, né? São esses 3 continentes, países que têm mais negros afrodescendentes. O Killmonger me lembra o pensamento do Malcolm X. Malcolm X é um ativista negro norte-americano de direitos humanos. É um pensamento muito assim radical, um pensamento muito agressivo, né? Ele estava certo nas suas convicções, né? Ele usava muito a oratória agressiva para convencer as pessoas, né? O Killmonger é isso. O T'Challa, ele na minha visão, o Martin Luther King. Então, o Killmonger é o Malcolm X e o T'Challa é o Martin Luther King. Um usa o argumento mais agressivo, mais raivoso, o outro usa o argumento mais ponderado, o princípio da não violência. E também uma coisa que me chamou a atenção nesse filme, eu vejo assim, que herói e vilão, eu vejo que o sistema neoliberal do mundo cria essas duas dicotomias, né? Porque a comunidade negra mundial, se você ver pela história, sofreu muito ao longo da história, né? Sofreu muito trabalho escravo, exclusão da sociedade, a cultura da branquitude, o racismo estrutural, enfim, se você vê a história inteira dos afrodescendentes, quando saíram da África, vieram para o continente a América, sofreram muito. Aí surgem outros que foram resistentes, usaram o lado da conversa, do diálogo, através da educação e da cultura. E o T'Challa, ele usa muito isso. Ele percebe que o T'Chaka, o pai dele, errou muito no passado. E tenta consertar os erros que proporcionaram essa consequência.
Eu vejo que o conflito entre o T'Challa e o Killmonger é coisa de família. Né, coisa de família que tinha que ser resolvido de qualquer jeito. Só que o Killmonger ele não resolvia no diálogo, ele tinha que resolver através da briga, da disputa. Né? Se vocês verem acho que na terceira cena, nas tribos africanas, que é uma homenagem, existe o conflito entre as tribos para quem pode ser a liderança e quem pode ser a referência. Já o Killmonger não, ele vem de um continente norte-americano totalmente agressivo, que os negros são totalmente excluídos da sociedade, eles não têm voz ativa, eles têm que usar a sua persuasão, a sua atitude para serem protagonistas, demoraram muito para serem o que eles são. E o T'Challa vem de outro contexto, que vem de uma família de construção, monarca, estuda para fora, ele tem um doutorado em física, e começa a perguntar para ele, como é que eu posso ser um líder? Como posso construir? Né? Então são dois personagens que um completa o outro, são antagônicos, né, tudo. Então eu vejo que os dois falam da nossa ancestralidade. A gente pode ser um vilão ou um herói, depende do contexto que você quer levar. Né? O filme ele mostra muito essa questão. Né? E eu queria compartilhar 3 livros que eu li, que tem a ver com esse filme, que é o seguinte: o primeiro livro que fala dessa questão é o Discurso sobre Colonialismo, do Aimé Césaire, da editora Veneta. O que esse livro está falando? Como é que a formação do colonialismo, como é que foi as colônias sendo construídas através do viés europeu e norte-americano? E o Aimé Césaire, que é um grande especialista, antropólogo, filósofo, ele questiona que o colonialismo prejudicou a nossa formação negra afro-mundial ao longo do tempo. E está até hoje enraizado na mente das pessoas. Né? Esse sistema colonial, esse sistema escravocrata, esse sistema de exclusão, está muito enraizado na mente das pessoas. Outro livro também que eu acho importante, que eu gosto muito, que vai ao encontro do pensamento do Killmonger, que é na minha opinião, é um grande intelectual orgânico, ao lado de Abdias Nascimento, da Beatriz Nascimento, da Leila Gonzalez, que é o Clóvis Moura, que é o livro Dialética Radical do Brasil Negro. O que é esse livro? O Clóvis Moura faz uma releitura do processo de formação econômico-cultural do Brasil. Tá? Existem 2 conceitos que ele fala. Existe o sistema escravocrata tardio e pleno. Ele explica como é que foi. E cita a Carolina Maria de Jesus, né, o Quarto de Despejo, para fechar o livro. É um dos melhores livros, na minha opinião, é um dos melhores livros do Clóvis Moura, que é um livro que explica como é que o negro foi se construindo através da modo de produção no Brasil, nas Américas, né, que o negro tem um senso crítico, tem uma atitude, tudo, e esse é o melhor livro. Outro livro também que eu acho importante, que fala sobre esse caráter do T'Challa voltar, recuperar o trono por direito, que ele não acha a atitude como legítima, justa, usar a tecnologia como forma de arma de destruição, Rastro das Resistências, a história de luta e liberdade do povo negro, do Alê Santos. O Alê Santos ele é um produtor de conteúdo digitais nas mídias sociais, é um escritor, ele lançou o segundo livro dele, chamado O Último Ancestral, sobre afrofuturismo, tem a ver com o filme, né, fala dessa questão do afrofuturismo, tecnologia, diálogo, tudo, enfim. Então, esses 3 livros conversam com o filme Pantera Negra. O Discurso do Colonialismo, do Aimé Césaire, a Dialética Radical do Brasil Negro, Clóvis Moura, e Rastro de Resistência, História de Luta e Liberdade do Povo Negro, do Alê Santos. Então, esses 3 livros explicam como é que é o nosso processo de formação, que você pode ser ou um vilão ou um herói. Depende do contexto que você vai criar. Não tem uma conclusão certa, realmente. No caso do filme, o T'Challa estava certo, porque foi os erros do passado, as decisões do T'Chaka, o rei, que proporcionou isso nessas consequências. Uma coisa importante que eu aprendi nos filmes da Marvel, que eles passam uma mensagem. Qualquer decisão que você toma pode ser positivo ou negativo. Depende qual caminho que você vai seguir. Tá? Outra coisa também que é importante, baseado em cima desse livro, desse filme do Pantera Negra, esse ano de 2022, em setembro, a Viola Davis vai lançar o livro Rainha Mãe,
que conta a história das Doras Milajes, as soldadas que protegem o Pantera Negra. Elas existiram realmente. O lançamento é agora dia 22 de setembro desse ano. Eu vou assistir filme, porque fala das mulheres como guerreiras, como emancipadoras do continente africano. Conta a história da origem das Doras Milaje, como surgiu, e a Viola Davis vai ser a protagonista principal desse filme. Ou seja, tem muita coisa da nossa ancestralidade que teve protagonistas que tiveram o discurso do Killmonger, outros tiveram o discurso do T'Challa. E teve esse conflito que é uma coisa natural. Vocês podem ver a tribo lá do Obuco, né, que é a tribo dos macacos. Ele percebeu que não adianta você ficar só no seu mundo. Você tem que pensar no coletivo, no geral. Abrir para conhecer outras narrativas. E por isso que, através do argumento, da persuasão, que o T'Challa tem muito isso, ele é um diplomata, convenceu ele a pensar no coletivo. Por isso que ele foi lá ajudar a Nakia e a Shuri durante aquela guerra minúscula em Wakanda, né? O T'Challa ele consegue usar persuasão sem ofender a sua tribo, a sua comunidade. Já o Killmonger não, ele quer usar força. A força é a persuasão, porque ele foi criado dentro do continente norte-americano, que é o berço do neoliberalismo e do capitalismo, né? Então, quando eu estava, confesso para vocês, quando eu estava vindo para casa, eu estava trabalhando. Mais um minuto, viu? Oi, Laís. Mais um minuto. Ok. Quando eu estava vindo para casa, eu me lembrei do nosso contexto atual. Eu lembrei de 3 personagens da política brasileira negros, que é o Hélio Negão, que é o conhecido como Hélio Lopes, o Sérgio Camargo e o Fernando Holliday. Eles são negros de direita e têm o discurso do Killmonger, né? E você percebe que eles foram educados pelo viés da direita, da classe média brasileira, e eles precisam rever os conceitos deles. O melhor confronto de combater eles através da persuasão, mostrar para ele que a história não foi isso que aconteceu, tá? Para encerrar minha fala, eu acho que a cena pós-crédito fala o seguinte, que a gente tem que construir pontes ao invés de muros, conversar com outras realidades e conhecer a nossa ancestralidade, que é muito rica e pouca gente conhece. Tá? Encerro a minha fala, tá? E eu quero ouvir vocês para esse debate que é maravilhoso. Então, gente, a gente vai abrir agora para perguntas e comentários sobre o filme, a sua própria percepção, junto também à análise aí do Sidney, sobre qual é a percepção de vocês dentro do que o filme do Pantera Negra mostrou nessa temática da representatividade preta junto à sua afrodescendência. E o que isso influencia dentro dos seus próprios conceitos políticos, né? Políticos e sociais. Enquanto ninguém se voluntaria, eu gostaria de fazer um comentário, né? Em relação a essa questão do Pantera Negra, realmente essa dualidade entre o Killmonger e o T'Challa foi o que motivou a fazer essa questão dessa temática, o herói ou o vilão. Porque quando a gente vê esses filmes hollywoodianos, que o mocinho, o protagonista, é um personagem branco, ele pode começar como um vilão, mas ele tem um crescimento que no final ele é o herói. E enquanto os outros filmes hollywoodianos a gente vê que a personagem preta, seja ela protagonista, antagonista ou coadjuvante, ela começa ali como um vilão e termina como herói. Porque é só um mocinho branco. E a gente tem aí a questão do diálogo entre o T'Challa e o Killmonger, né? Que o Killmonger, ele já passa por essa questão de que ele tem que ser extremista. Ele até fala o mundo tirou tudo que tinha de mim. Tirou o pai por conta dessas guerras, tirou oportunidades, tirou toda essa questão. E no final ele está disposto a combater tudo isso com ódio, com uma vingança aí, né? Como é que ele vai fazer essa vingança? Ele pode, a princípio, colocar aí que é contra Wakanda. Mas e depois que acontece com Wakanda? Vai para que lado, né? Ele vai se virar contra os brancos? Ele vai se virar contra o resto do mundo? Fica essa questão. E quando o T'Challa entende melhor a linha de pensamento do Killmonger,
né, que lá no início do filme ele tinha que ter matado o rei da outra aldeia para poder ser rei, e ele preferiu, como se diz, perdoar, entre aspas, né, dar uma segunda chance, deixar que o oponente pedisse pinico, como a gente fala, né. Lá no início, teve uma hora que falaram pro T'Challa, vai ter um momento que você vai ter que aprender a matar. E o T'Challa não tinha essa linha de pensamento. E o Killmonger acabou mostrando pro T'Challa como é que é essa linha de pensamento. É que você tem que mostrar que você não pode se basear em erros dos antepassados, vai ter um momento que você vai ter que ser mais duro, vai ter que ter um momento que você vai ter que assentir, né, e concordar e fazer as coisas. Então é sempre essa questão. E aí eu deixo aí um questionamento final para vocês, que é, no final, o vilão pode ser visto como herói, e o herói, em algum ponto, pode ter sido visto como vilão. Eu vou deixar isso aí para vocês também questionarem, vou pegar o gancho de vocês, deixar aí semeando. Alguém mais gostaria de comentar sobre? Se quiser assumir a palavra de novo. Eu não sei se travou aqui. Gente, aí consegue ouvir? Tô ouvindo perfeitamente, só tá dando um eco só. Eu tô ouvindo perfeitamente. Ok, então. Gente, alguém quer se voluntariar para poder falar alguma coisa, alguma questão? A gente sabe que são muitas questões que envolvem até experiências próprias e todas as questões, mas se vocês quiserem dar uma perspectiva, né? Vamos lá, gente. Aqui a gente tem aquele. Até a discussão também da ciência, né? E da relação da juventude. Quando a frase que marcou, você vai deixar, tipo, a tecnologia é uma coisa pirralha. Foi quantas palavras eu estou usando nessa parte, né? Já aquela parte do filme, quando a menina acaba desenvolvendo a tecnologia. E não sei se você observar no laboratório, ela tinha um laboratório para as investigações, para as criações dela, que são tecnológicas. E as mulheres também, né? Tantas guerreiras. E como aí tem uma relação do poder, né? Como essa questão da hierarquia de seguir atrás dos ritos tradicionais, quando foi queimado a Eva, tinha uma simbologia para acionar ali desse rito de passagem para o novo rei. Como isso afetou e certamente sempre é uma mulher, né? Que vai salvaguardar saberes. E aí, uma mulher negra. Quando a gente fala das mulheres, todas as mulheres têm diferentes culturas, né? Desenvolveram muito esse cuidado, né? Do trato com as ervas. Aí a gente pode pegar um recorte também medicinal, o canto, as orações, e é um filme assim, sensacional. A ganância e a relação de poder dentro do sistema do colonizador, desse poder branco instituído, aí você traz, o filme traz uma crítica para o colonizador, principalmente para essa força bélica norte-americana de querer dominar, de querer dar a espionagem. Vocês viram naquela hora que ia matar as luzes de celulares, todas apontando. Para mim, aquela cena ali foi crucial. Hoje, todos nós temos um celular, né? E já na tecnologia ou não, a gente consegue fazer o que não tem que fazer, porque algo está acontecendo e a gente denunciar. Para mim, o filme traz muitas vezes no diálogo, principalmente para a gente pensar a ciência, pensar as mulheres negras e a cultura, os saberes. Então, obrigada pela fala, Mariana. Eu vou até puxar um pouquinho aí do que tu falou.
em relação ao colonizado e colonizador, né? Porque o filme, ele trata muito sobre isso, né? Sobre essa questão da relação de poder. E aí eu vejo essa relação de poder interna e externa em 3 momentos, né? Na verdade, muitos mais momentos, né? Porque o filme basicamente me ensina muito sobre isso. Mas eu vou contar aqui 3 momentos que eu achei, assim, uma questão bem legal. Primeiro, era uma questão lá no início, quando está começando, quando que o Monger está lá no museu, né? E eu acho incrível essa relação que eles colocam bem ali de uma forma tão atual. Ele no Museu Britânico de Londres, um museu que é renomadíssimo, em algum momento da vida, um livro cita, um jornal aparece no jornal, uma revista, muito comentado, muito contado. E aí aparece, né, a curadora para poder apresentar o Monger, todos os artefatos. Ele está ali na ala africana, né? E tem um momento que ele fala: quanto é que é isso? E aí ela fala: não está à venda. E aí ele fala: mas você acha que eu vou pagar por isso? Quando os seus antepassados pegaram isso daqui, eles pagaram o preço justo ou eles só roubaram? E aí acho que essa questão foi bem pontual ali de como era o pensamento do Killmonger. E a questão interna, que também bate em cima dessa relação de poder, é quando a Nakia está fugindo de Wakanda e quer que uma das Dora Milaje, a Okoye, ajude ela a chegar até a aldeia vizinha, onde vão ser acolhidos e tudo mais. E a Okoye fala: eu não vou sair daqui não. Aqui eu tenho que ser fiel à coroa, eu sou fiel à coroa. E a Nakia tenta falar: não, mas tem estrangeiro no trono, roubaram o trono. E a Okoye fala: mas quando eu entrei aqui, eu dei a minha lealdade à coroa. Você não é leal? Você não é leal à coroa? Então ela está ali independente, né? E aí a gente traz essa relação para o Brasil e a gente pensa: quantas pessoas durante a eleição falaram que eram patriotas e que queriam um Brasil justo e apoiaram quem não deveria? E quantas dessas pessoas permaneceram no Brasil ou realmente lutaram por ele dentro de todos os aspectos socioeconômicos, sociopolíticos, né? Isso não é uma crítica ao Okoye, mas também é um reflexo do que bate. Assim como a Okoye, ela fica lá para poder manter a pátria, ela também vê a lealdade do amado dela em casa, né? Que é acho que o namorado, o noivo, alguma coisa assim, que ele se diz leal à coroa, mas na primeira oportunidade se deixa ser manipulada pelo Killmonger e ajuda ele a roubar a coroa. Qual é o ponto dessa lealdade? Quem realmente é leal? E o terceiro ponto, que é a questão dos colonizados, eles têm a questão externa e interna juntas, é quando o Killmonger acaba sendo morto pelo T'Challa, né? E aí ele pede para ver o pôr do sol, eles sobem, e aí ele vê o pôr do sol, e o T'Challa fala: olha, a gente pode te curar, bem aqui. Aqui é o Wakanda, a gente te cura. E aí ele fala: não, me joga no oceano. Porque os meus antepassados sabiam que era muito mais jogo morrer no oceano do que ficar preso a essa escravidão. Então, tem todas essas questões de dominações de poder, tem todos os impactos de fala que tem ali. Eu vou deixando assim esses comentários. Vocês peguem assim lá, coloquem a própria percepção de vocês, né? Alguém mais quer falar, gente? Os petianos aqui não querem falar nada, não? Ô, Laís. Opa, oi, Cid. Deixa eu responder a sua provocação que você falou. Eu quero responder o seguinte, vou falar por mim. Vamos lá. Você falou se tem herói e vilão, né? Vou falar por mim. Em primeiro lugar, uma coisa que eu aprendi muito com a minha pouca experiência. Eu participei de um clube de livro chamado Leia Mulheres, aqui em São Paulo. E eu percebi que, antes de participar, eu percebi que a minha fala tinha uma fala machista. E aqui muitas mulheres começaram a questionar. E eu não estava percebendo isso. Quando eu participei do Leia Mulheres, que assim, o clube Leia Mulheres, que é espalhado no Brasil inteiro, o objetivo é ler literatura escrita por mulheres.
E lá eu participei durante 3 anos. E uma coisa que eu reparei lá eu como homem negro hétero, lá eu entendi o que as mulheres se queixam do mundo e dos homens. E lá eu falei para as mediadoras, eu aprendi a desconstruir o machismo estrutural que estava no meu inconsciente quando eu era criança, lá no processo de informação. Ou seja, a gente, através da fala, do discurso, falamos de falas racistas, homofóbicas, intolerantes. Sem a gente perceber. Para desconstruir isso através do diálogo, da cultura, educação e ciência. E o T'Challa usou o argumento, a persuasão para conversar com as pessoas, né? Então, o processo de formação nosso, ele é muito preconceituoso, ele é muito tecnocrata, ele não é preocupado em preocupar com o lado do outro. Né? Outra cena que me chamou a atenção, você falou, não sei se você prestou atenção. Quando o Killmonger assume o trono da Wakanda, você reparou que a câmera vira de cabeça para baixo? Embaixo é o Killmonger, em cima é o T'Challa. E as posições mudam. É que nem na política. Tem uma alternância de poder entre a direita e a esquerda no mundo. Hoje, atualmente, é a extrema direita que está na bola da vez. Só que a extrema direita, ela não está atendendo às necessidades dos mais pobres. Quem atendeu às necessidades dos mais pobres hoje, de 20 anos para cá, foi a esquerda. A esquerda se aproximou de 2 conceitos: as políticas públicas e os direitos humanos. Houve uma alternância de poder. Repetindo, quando o Killmonger assume, a câmera vira de cabeça para dar um giro de 360 graus. Eu não sei se vocês repararam nesse detalhe. Eu reparei. E o que acontece? O indivíduo, o sujeito tem narrativas, tem pensamentos preconceituosos, homofóbicos e intolerantes. Eu sempre falo, para você desconstruir isso, é através da educação, da cultura, da ciência. Eu, por exemplo, eu estava percebendo isso, estava me incomodando. Aí o que eu percebi? Eu vou participar do Ler Mulheres, vou ouvir essas mulheres, vou ler e vou desconstruir o machismo estrutural que estava no meu consciente. Né? Eu fui aprendendo a desconstruir, não foi um processo de uma hora para outra. Eu tinha que ouvir as queixas das mulheres, entender o que eu estava falando e reconhecer que eu sou um cara racista, um cara machista, homofóbico, intolerante. O remédio, se você prestar atenção na cena final, é educação. O T'Challa vai lá nos Estados Unidos curar o erro do pai dele através da educação. Esse é um remédio de médio a longo prazo que cura as pessoas. Por que hoje o cenário político tá agressivo? Porque as pessoas não respeitam a pluralidade cultural e diversidade humana. O outro tem que ser exterminado. Só vale um tipo de cultura, não vale outras culturas diferentes, plural. Se você perceber bem lá em Wakanda, tem vários atributos diferentes, mas existe o respeito. Sempre existe o conflito. Na biologia é normal, existe conflito entre os animais, só que existe o respeito. O respeito ambas as partes. Eu percebo, quanto mais o homem tem o poder, tem a influência financeira, política, mais ele quer destruir. Ele não quer dialogar. Ele não quer ouvir outras narrativas, outras histórias. Tá entendendo? E eu sempre falo que a cura, o remédio é, primeiro, olhar nossa história, o que a gente acertou e errou. Segundo, construir uma nação pensando de médio prazo nas próximas gerações. E terceiro, o indivíduo, tanto o homem, mulher, o homossexual, o travesti, ou a pessoa portadora de deficiência, reconhecer que os seus argumentos positivos e negativos. Para você desconstruir, é através da história, da ciência e da cultura. Eu sempre falo isso nas lives. Para você desconstruir determinadas narrativas, você tem que se enxergar como um ser humano e viver outra realidade. O professor Paulo Freire fala, fale a realidade que a pessoa está vivendo. É mais ou menos isso que eu queria falar, respondendo a sua provocação, que eu achei maravilhosa. Obrigada pela fala, Silvio. Gente, mais alguém para poder falar? Podem buscar aí de contextos aí da própria vida. A gente vai sempre provocando, né? Porque
voltando da pandemia, todo mundo fica um pouco mais tímido, né? Um pouco mais receoso para poder falar. Eu tinha aqui uma colocação que eu ia responder a minha própria provocação, né? Porque como ninguém vai me provocar de volta, eu vou responder eu mesmo. Quando eu perguntei para vocês se vocês viram alguma cena, o momento em que o T'Challa foi vilão, o momento em que o Monga foi herói, eu estava esperando que alguém pudesse ter notado alguma coisa assim como eu, se não foi só eu, se não foi eu fazendo junto com os meus próprios pensamentos e as vozes da minha cabeça achando isso. Mas teve um momento que o T'Challa, né, ele teve a oportunidade de falar sobre Wakanda, ele teve a oportunidade de abrir Wakanda, e o argumento dele para não abrir Wakanda foi: fora de Wakanda você tem a desigualdade social, você tem as guerras, você tem a questão da riqueza e da pobreza, os problemas socioeconômicos, políticos sociais, a falta de investimento em cultura, todas as misérias que você consegue encontrar. Então, por que eu vou abrir Wakanda para aquele momento, para aquele espaço que não vai me dar nada de volta, né? E aí, naquele momento, eu achei que ele foi um vilão pelo fato de que Wakanda tinha riqueza. Wakanda era o único ponto onde tinha uma fonte de energia e tecnologia que poderia ajudar em boa parte do mundo, né? E mesmo assim, o T'Challa preferiu seguir a tradição dos seus ancestrais, né? Preferiu ficar na tradição da modernidade, como ele decidiu que queria manter o Wakanda fechado. E aí ele só foi herói também quando lá no final do filme ele decidiu: então vamos agora abrir Wakanda, nem que seja primeiro por um centro educacional. E no momento que o Killmonger foi o herói, foi justamente quando a primeira proposta dele, quando entrasse no Wakanda, era abrir para todo mundo, era mostrar que, na verdade, tem uma fala dele que eu acho muito legal, que foi justamente quando estamos falando sobre essa abertura de Wakanda, e falaram assim: a gente está protegendo Wakanda, né? A gente protege os nossos. Perdão, minha garganta já está seca. E aí o Killmonger ele fala: eu pensei que os nossos fossem todo mundo que é preto e fosse todo mundo em si, porque todo mundo no final veio da África, veio daqui, né? E aí tem essa questão. E nesse caso a gente falou muito também sobre a questão do abandono das nossas raízes, né? Não é porque a gente abandona as nossas raízes que ela deixa de ser parte da gente, né? Eu tenho uma amiga aqui, o nome dela é um nome branco, e hoje em dia, para ela entender a raiz dela e voltar a ter contato com as raízes dela, ela não gosta mais de aderir esse nome branco. Então ela usa o segundo nome dela, que é de origem indígena, que é Jussara. E aí você se pergunta: quantas vezes você abriu mão daquela cultura branca, padrão, sistemática, patriarcal, que lhe foi imposta para aceitar novamente suas raízes? Eu posso dizer que eu comecei com 18 anos, ou 19, alguma coisa assim. Então, quanto tempo leva para a gente perceber essa questão? E o que o mundo ele está aí para poder mostrar para a gente por quanto tempo essa raiz é abandonada ali, enquanto a gente acha que está sendo super receptivo com a própria ancestralidade, com as próprias heranças e tradições, né? Então é uma provocação que eu deixo para vocês refletirem também. Isso vai estar jogando lá mesmo. Então, gente, alguém vai tirar uma questão para poder falar? Já são aqui 15 para as 6, né? Eu acredito que por uma questão de horário, de disponibilidade de todo mundo, que ainda tem que pegar ônibus, né, para ir para casa, a gente vai encerrar esse debate. Eu gostaria só que o Sidney pudesse dar mais uma reflexão para a gente. Ok, Sidney? Posso falar sim. É o seguinte, em cima da sua fala que você falou, tem uma coisa em Wakanda que tem, o Ray Coogler, que escreveu o roteiro e dirigiu o filme, ele foi muito feliz, porque assim, se a gente olhar a história do continente africano, ele era muito rico,
né? Se você perceber bem, ele era muito rico em agricultura, tecnologia, ciência e política. Por isso que ele resgatou essa potencialidade no continente africano. Só que, metaforicamente, o Wakanda, quando ele se fecha ao mundo, faz a mesma coisa que o país desenvolvido, a Europa, Estados Unidos, a Ásia fazem. Desenvolve na parte de tecnologia economicamente, mas se fecha ao mundo. Aí quem está dentro questiona, por que o outro não pode ter esse mesmo padrão de vida? Aí a gente fala do Killmonger, né? Por que todos os negros no mundo estão passando fome? Por que eles não podem ter essa igualdade, essa utopia que a gente sonha, essa democracia que foi tanto desvalorizada no Brasil? Por que o outro não pode ser igual a mim, ter as mesmas oportunidades de acesso à educação, cultura e ciência e economia? Então eu vejo que é uma reflexão para nós todos pensar que a gente tem um potencial que a gente não conhece e conhecer essa cultura ancestral, né? Qualquer decisão que a gente toma pode ser positiva ou negativa, depende da conclusão da história final. Então a minha fala é o seguinte, que eu acredito que a gente tem que rever nossas histórias, nossos ancestrais, né? Tem muita participação da mulher, vocês viram a participação, não sei quem foi que falou que tem uma participação das mulheres muito forte das mulheres. Eu vejo assim que uma vez, não sei se vocês tiveram a oportunidade de escutar no Spotify o podcast do Mano Brown com a Sueli Carneiro. Se vocês puderem, ouçam o que a Sueli Carneiro fala, que ela acho que é uma das melhores filósofas negras brasileiras, que fala sobre como é que é a situação do negro no Brasil. Né? Ela fala em poucas palavras o que está acontecendo. Então a minha mensagem é o seguinte, que vocês sejam protagonistas da história de vocês, que vocês conheçam a potencialidade na nossa cultura ancestral, tanto indígena como negra afro-brasileira, que dê voz para esses protagonistas, a comunidade LGBTQI+, a comunidade portadora com deficiência, pessoas que estão de rua, porque eles estão ganhando protagonismo através da educação. Então essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Agradeço pela mensagem. Deixa eu aproveitar e fazer um merchan, que a Conselho Federal de Biblioteconomia, né, começou essa campanha maravilhosa. Eu sou biblioteca escolar, está espalhado no Brasil inteiro, começou na Bienal do Livro no final de semana passada. Eu estive participando, estava com vários representantes do Conselho. Então a gente tem que começar a ser mais protagonistas do que figurantes na nossa história de vida. Tá? Eu queria agradecer o Cinepet, Universidade Federal do Maranhão, pelo convite. Foi uma honra ouvir vocês. Esse filme é maravilhoso. E eu encerro a minha fala com a seguinte frase do William Shakespeare: o tesouro do humilde é a gratidão. Obrigado, desejo para vocês um excelente final de semana e uma próxima oportunidade. Muito obrigada por ter aceitado o convite, viu, Sidney? Esperamos poder ter, assim, mais oportunidade de trabalhar juntos, de participar de eventos. E agradeço a todo mundo que veio para o Cinepet hoje, para o debate. Quem participou, quem absorveu, quem refletiu aí. Cada um reage de uma maneira e eu acredito. Ô Laís, desculpa interromper, tem uma surpresa pessoal. Vou falar mais uma surpresa para você. Quem ficou no debate... sabe esses livros que eu acabei de citar? Eu vou dar de presente para vocês em PDF, tá? Eu vou mandar para a Laís por e-mail os 3 livros que eu citei. Quem ficou aí, viu, Laís, vai receber esses 3 livros que eu acabei de citar, tá? Ok, muito obrigada, viu, Sidney? Então é isso, pessoal. Boa tarde. Muito obrigada por terem vindo aqui no nosso evento. É isso.